Olá pessoal, servidores públicos municipais de São Paulo e outros colegas que acompanham aí o Facebook do Sindicep São Paulo. E hoje aí, como programado, a gente vai fazer uma entrevista aqui com a Carmen Bressani, uma conversa, né, um bate-papo aqui sobre a questão da reforma da Previdência, serviços públicos e securitização. A Carmen é advogada, né, auditora fiscal aposentada, né, e foi presidente dos sindicatos auditores fiscais aqui da Receita Federal, gestão 2005-2007, e atual coordenadora do Núcleo São Paulo da Auditoria Cidadã da Dívida, né? A gente conheceu aí a Carmen, né, num debate aí que teve sobre a dívida, e a gente achou por bem, né, convidar a Carmen para bater um papo mais com a gente, né? Conhece aí a fundo a situação. Então também aqui com o presidente do Sindicep, o Sérgio Antiqueira, que vai participar aqui desse bate-papo. Agora, a ideia é o seguinte, né? A Carmen, né, é uma questão nova, né? Nova para nós, né? Mas que está aí nas discussões, que é a tal da securitização da dívida, né? Que inclusive está dentro do projeto de lei 621 de 2016, que é a reforma do município aqui em São Paulo, da reforma da Previdência do município aqui em São Paulo. Mas qual que é a ideia? A Carmen vai fazer antes de chegar nessa discussão, precisa dar um quadro, né, da situação, de conjuntura, como que se chega até essa situação como se chega a essa proposta de securitização da dívida, né? Então, Carmen, seja bem-vinda, fica à vontade aí, a gente vai batendo um papo aqui, quando a gente precisar, o Sérgio também entra na conversa, para a gente poder esclarecer aí os servidores e quem estiver nos ouvindo aí. Seja bem-vindo. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada, Sérgio, toda a diretoria do Sindicep, estar com vocês. E assim, ainda ao vivo, com o pessoal podendo também interagir, muito bom, para a gente discutir um pouco. E você está falando, a gente faz uma análise da conjuntura, né? Eu começaria já por 2016, que começa aquele pacote de medidas, né? Medidas de ajuste fiscal, e todos eles têm praticamente dois pontos em comum, né? Apesar de serem várias medidas que aparentemente, assim, no primeiro olhar, não tem muita conexão entre eles, mas se você for ver, todos eles retiram direitos sociais. Exato. É primeiro ponto em comum. E o segundo ponto em comum, que a gente vai ver em todo esse pacote, é que nem todo mundo contribui com esse sacrifício. Tem um setor que sempre lucra com esses pacotes propostos, que é o setor financeiro, né? Nós podemos começar a falar aí, por exemplo, da emenda constitucional 95 de 2016, aquela emenda que congela por 20 anos os gastos primários. O que são os gastos primários? Gastos primários é tudo aquilo que move a máquina pública. Pagamento de todas as despesas com saúde, com educação, com saneamento, enfim, com segurança, tudo isso que move, tudo aquilo que é público, né, são as despesas primárias. O que não é despesa primária? São as despesas financeiras. Exatamente. Quer dizer, as despesas financeiras não estão congeladas por 20 anos. E quem lê a exposição de motivos da emenda constitucional 95, quando ela está em discussão, tem uma exposição de motivos. Diz lá que todo esse sacrifício é para pagamento de dívida pública. Ainda que o Brasil, daqui para frente, tenha uma performance econômica espetacular, por essa emenda constitucional, ele está impedindo a Constitucional 95. Nós temos uma outra reforma constitucional, uma outra mudança constitucional, que é a emenda constitucional 93,
que aumenta a desvinculação de receitas da União, a DRU, de 20% para 30%. Desde o Plano Real, essa DRU existe e a função dela é retirar de rubricas importantes sociais, como saúde, educação e tudo mais, e previdência, 20% dos recursos a ela destinados, e que tem sido impreterivelmente destinado para a questão de custeio da dívida, né, para o sistema da dívida. Então você veja, agora aumenta-se para 30%. Poxa, se a Previdência é deficitária, como é que você tem tirado 20% da Previdência, que teve sua conclusão, foi por unanimidade, que chegou à conclusão de que não era deficitária? Uma CPI que aconteceu e chegou à conclusão que não era. Que os brasileiros, das contribuições que os brasileiros fazem, e tem uma parte que é para isso. Tem outra parte que é para pagar, pagar o sistema financeiro, que o sistema financeiro banco. E aí, por essa emenda constitucional, vai cada vez mais apertar, congelar o gasto nessa parte que é mais importante para o brasileiro, para garantir dinheiro para o sistema financeiro. É isso mesmo. O orçamento público federal, já quase, ano após ano, quase a metade, já é, antes de distribuir para as outras rubricas, para as sociais e tudo, quase a metade, ano após ano, é destinado ao pagamento de dívida. Quase a metade do orçamento, antes de ser distribuído, já vai para a dívida. Além disso, daquilo que foi distribuído no orçamento aprovado para saúde, educação e tudo mais, segurança, para os diversos itens. Além disso, aquilo que deveria já, que foi destinado, também não é totalmente usado nessas áreas sociais, porque uma parte é retirada. Não satisfeitos com isso, de aumentar a alíquota de 20% para 30%, ainda criaram a tal de DREM, que é desvinculação de receitas de estados e municípios. Então agora também estados e municípios também podem desvincular das receitas que inicialmente foram destinadas no orçamento para as áreas sociais, para outras finalidades e, eventualmente, para o pagamento de dívidas de estados e municípios. Então, é uma coisa muito preocupante. Significa, portanto, que mesmo, não só na União, nos estados e municípios, agora, também, parte do dinheiro, daquilo que foi destinado. Na União, mais da metade daquilo que cada brasileiro contribui para a União, e nos estados e municípios, não sabemos a porcentagem, mas assim, parte desse dinheiro que era justamente para você bancar as políticas públicas, né, vai deixar de ir para a política pública que atende, que nós somos servidores públicos, nós atendemos a população, na educação, na saúde, na assistência, vários serviços aqui na cidade de São Paulo, então, quer dizer, que parte dos recursos tendem a... Podem ser agora desvinculados. Podem ser desvinculados para outras finalidades. E dentre essas finalidades, para pagamento, inclusive, das dívidas de estados e municípios. É assim. O estado mínimo. É. Mínimo para a gente e máximo para... Pois é, porque nesse orçamento a gente tem o sistema da dívida como aquele que hoje ocupa mais recursos do orçamento federal. Segundo item que mais consome o orçamento federal é a Previdência. Apesar dela não ser deficitária, ela é o segundo maior item. E é nesse item que o governo está já há muito tempo, né, de olho nessa parcela da Previdência. Você sabe que em 2015 se falou em mudar o sistema previdenciário. Né? Só de falar, nós temos as publicações que saíram
nos diversos jornais mais famosos, de maior circulação no país, que a quantidade de vendas de previdência privada dessas instituições financeiras subiu barbaramente, traz um grande lucro financeiro. Né? Então, essa nova proposta agora do novo governo, né, como está se delineando, né, Governo eleito. do governo eleito, né, que deve assumir agora o ano que vem, uma dessas propostas é justamente mexer profundamente no sistema de previdência federal. Qual é esse sistema? Hoje é um sistema solidário. Né? Tem toda uma cesta que o legislador da Constituição de 88 previu para subsidiar a previdência, que são receitas de contribuições sociais, a COFINS. O que é COFINS? COFINS, o nome já diz, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. O próprio nome já diz, ela foi criada para isso. Né? Os jogos de prognósticos, de loterias, também ajudam a financiar a previdência. Mega Sena. Tudo isso. Então, existe um pacote que o legislador se preocupou de destinar para a Previdência. Né? E os novos que vão entrando na Previdência subsidiam o pagamento dos antigos que lá estão, não é isso? Bom, você já precarizou quando você faz a terceirização, né? Que você já não tem novos servidores ingressando em carreira. Hoje você tem terceirização possível até nas atividades fins, né? Isso. Então você precariza, né? Também precarizou quando faz a previdência, o fundo de previdência complementar, porque o servidor deixa de contribuir para o fundo da previdência. E é isso que estão querendo fazer no município. Exato, previdência complementar. Como tem na previdência, já existe na Previdência Federal, a previdência complementar. Dos servidores? Dos servidores. Federais. Por FUNPRESP. FUNPRESP, né? Que é Exatamente. desde 2013. Era o seria equivalente ao Sampaprev. É isso mesmo, já existe. Né? De pouca adesão, não houve tanta adesão como gostariam. Né? Porque esse sistema de capitalização, né, é um sistema diferente em que cada um contribui com a sua quantia. Só que esse sistema de capitalização ele tem a contribuição definida. É um sistema de contribuição definida. Todo mundo sabe com quanto vai contribuir. Mas ninguém sabe qual é o valor do benefício que vai receber. Isso é um mistério. Qual é o benefício que vai ser pago para o servidor no futuro? Não se sabe. Nem se haverá benefício. Nós temos a experiência do Chile. Perfeito. Que é a experiência mais antiga, foi o primeiro sistema totalmente de capitalização, que é o que agora eles estão querendo transformar o federal todo no sistema de capitalização. E qual foi essa experiência do Chile? Foi terrível, porque o que acontece no Chile? Períodos de dificuldades financeiras, né? Que as pessoas acabam ficando desempregadas e salários um pouco baixos. E a administração das instituições financeiras, porque elas acabam administrando, chamadas AFPs, né? As AFPs, a administração é cara, suga um grande valor, às vezes as aplicações financeiras que eles fazem não é tão rentável, interessante, às vezes até dá prejuízo e retira valores. Quando a pessoa vai se aposentar lá no final, que é o caso do Chile, o valor de aposentadoria é tão pequeno que acaba não dando para a sobrevivência das pessoas. E alguns conseguem, às vezes não conseguem sequer se aposentar. E como lá é exclusivamente o sistema de capitalização, as pessoas estão abandonadas, morrendo à míngua. O governo então teve que acabar fazendo tipo um programa de renda mínima para poder dar uma assistência. Hoje o Chile tem tido diversos movimentos sociais pedindo para que volte a Previdência no esquema que era antigo, da solidariedade, né?
porque realmente a capitalização foi muito cruel com a população, e principalmente com os mais necessitados. Né? Quanto mais a pessoa tem dificuldades, passa um momento com dificuldades, pior fica a situação ao se aposentar. E só para lembrar, né, Carmen, que quem estava lá na origem da instituição das AFPs, o regime de capitalização no Chile, era o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, né, que andava lá pelo Chile nesse período. Né? Então, olha o que vem aí para cima da gente. Né? Os famosos Chicago Boys. Chicago Boys. Ele já estava lá na base da fundação do sistema de capitalização. E ele vem repetidamente dizendo que é isso aí, né? Eles tentaram até retomar agora a reforma da Previdência do Temer. Parece que não vai conseguir fazer esse ano, tudo indica que não, mas já aponta que da necessidade de fazer o ano que vem, mas já nessa nova situação aí de regime de capitalização. Né? Exatamente. E sobre a questão da capitalização, porque assim, boa parte do projeto de lei 621, ele está centrado na questão da capitalização. Tanto o original dele, né, que era de criação do Sampaprev, para que a previdência complementar daqueles servidores que ganham acima do teto do regime do INSS, que é a 6.000... 5.645. Ainda está em 5.645. Quem ganha acima paga esse dinheiro já para um fundo complementar, né, que a Carmen já está dizendo assim que não tem como você prever o que você vai receber de retorno. Exatamente. E nem se até as aplicações vão dar retorno. Inclusive que pode quebrar até o sistema. Né? Deve ter experiências em alguns outros estados e municípios ruins, inclusive. Mas assim, e também dentro do processo tem a questão da segregação de massas, que é hoje quem está no IPREM, no nosso IPREM, vai continuar no IPREM. Todo servidor novo que chegar, isso está previsto no projeto, vai entrar num fundo à parte também para capitalização. Vai pegar o dinheiro novo, não vai contribuir mais para o IPREM, ou pelo menos para o fundo que hoje a gente está, ou seja, se eles estão falando que é deficitário, daqui a algum tempo sem contribuições, que acho que esse é o grande problema quando a gente fala de terceirização, terceiriza tudo, joga para as organizações sociais, não tem servidor novo para cobrir aqueles aposentados, não tem contribuição nova. E no projeto não vai ter contribuição nova mesmo. Quer dizer, também vai para a capitalização. E tem mais essa questão da securitização, que depois a Carmen vai falar, mas como você vê, qual é o grande interesse, essa loucura pela capitalização? O que está por detrás disso? Olha, aqui interessa, né, a capitalização, porque se as experiências para o trabalhador não foi boa, do que a gente já pode examinar, inclusive lá onde o próprio Paulo Guedes criou isso, né, a gente está vendo o resultado dela lá no Chile, que não é uma boa experiência. Então, ela realmente interessa para o sistema financeiro, porque além dessa corrida para fazer a previdência privada, mesmo esses fundos, eles são administrados pelo sistema financeiro, normalmente. E aí, sendo administrado pelo sistema financeiro, também administrar esse volume gigante de dinheiro. Dinheiro que chega fácil. Realmente é uma grande vantagem para o sistema financeiro. Mas você veja só, você falou uma coisa acho muito importante aí, um ponto que você tocou, Sérgio, por exemplo, no caso do município de São Paulo, né? Aqueles que estão no IPREM, hoje atualmente, Sim. sem mais esses novos aportes de recurso, né? Como você paga essa aposentadoria? Né? Você sabe que uma das possibilidades que eu já ouvi, né, de pagar, porque não vai ter recurso para pagar esse IPREM, não tem mais ingresso de dinheiro, né? Mas tem se passar esse projeto. Se passar, mas tem lá uma massa de servidores que vão precisar receber. Eu já ouvi, inclusive, que uma das possibilidades seria emissão de dívida, de títulos, de dívida, lançar dívida, né? Dívida para você poder suprir isso. Né? E aí que entra, eu acho que seria o gancho, né, para a questão da securitização. Securitização, o que é securitização? Eles criaram uma engenharia
financeira extremamente complexa, de difícil compreensão, que nós precisamos estudar muito para conseguir compreender, e até às vezes um pouco complicado de você explicar. Vamos tentar falar, facilitar o máximo possível, porque às vezes é complicado. Nós vimos um esquema semelhante fora do Brasil, na Grécia, que quebrou as pernas da Grécia, um esquema desse. Como é que funciona? Você veja, hoje em dia também, dentro desse pacote de ajuste fiscal, existe uma tendência de privatização das nossas empresas estatais, muitas delas, a maioria, até eu diria, são estratégicas e lucrativas. Né? Então eu disse, não, mas mexer com essas estatais não é função do Estado. Essa que é a justificativa dada. No entanto, ao mesmo tempo que você está privatizando essas empresas, outras empresas estatais têm sido criadas a rodo, já estão sendo criadas, à revelia da lei, para fazer essa securitização de crédito, que são operações de mercado financeiro. Então, estão sendo criadas várias empresas para fazer, mexer com o mercado financeiro. Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos a CPSEC, Companhia Paulista de Securitização, que já operou. O Estado já fez isso. Já fez, já está trabalhando e tudo mais. O município de São Paulo tem a SPSEC. Sim, verdade. Existe, mas ainda não entrou em operação. Isso. E várias outras pelo Brasil afora. Cada município, cada cidade, Belo Horizonte tem a PBH ativos, Recife a Deu problema lá, né, em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tivemos inclusive uma CPI feita para apurar essas questões da securitização. Mas o que é isso, afinal? O que é essa securitização? Securitização é o seguinte, eles criam uma empresa, eu vou pegar o caso de São Paulo para tentar ficar mais claro. Essa CPSEC é uma empresa que tem, vamos dizer, 3.500.000 ações. O Estado de São Paulo é dono de 3.400.000 ações. Ele é sócio ultramajoritário. Depois, mais um pouco de ações de uma companhia paulista de securitização. Outra companhia, CPP. Ações na Bolsa, é isso? São ações... É uma sociedade anônima. Ah, tá. São ações quer dizer, delas a parte que eles têm. É a parte que ele tem como acionista da empresa. Acionista da empresa, entendi. O Estado de São Paulo é um acionista majoritário. Dono... É o dono. Isso. E tem uma empresa, Companhia Paulista de Parcerias, tem mais um pouquinho de ações e tem mais 3 ações como pessoas físicas, para poder constituir essa empresa como uma empresa regida pelo direito privado. Entendi. É uma estatal. Mais de 99% das ações, a parte acionista, o dono é o Estado, Isso. Mas quem vai controlar é o privado. Regida pelo direito privado. Exatamente isso. E o que faz essa empresa? Qual é a função dessa empresa? A do Estado de São Paulo, ela inclusive funciona no próprio prédio da Secretaria de Fazenda. Está lá dentro. Então, é o próprio. Ela foi criada para fazer aquilo que o Estado e o município hoje são proibidos por lei. Estados e municípios não podem emitir títulos da dívida pública, só a União. Mas essas estatais, como são regidas pelo direito privado, elas emitem títulos. Como são regidas pelo direito privado, esses títulos são chamados de debêntures, que é o que toda empresa pode fazer. Sim. Uma empresa quer captar recursos no mercado, ela lança esses títulos, essas debêntures, lança no mercado, capta recursos. E no futuro, na data de vencimento, ela vai pagar aquilo com juros, né? Ela recolhe os títulos, paga, né? E é isso que essa empresa faz. Mas você veja, essa empresa que foi lançada, ela não tem nenhuma outra função a não ser lançar títulos no mercado. Qual garantia para quem compra que esses títulos serão pagos no futuro? A garantia
quem dá essa garantia é o próprio O Estado. Estado. E como é que o Estado vai garantir essas operações? Então, vamos fazer um exemplo puramente hipotético. Se o Estado emite 100 milhões de debêntures no mercado, o Estado dá como garantia 400 milhões para essa empresa. Que garantia é essa de 400 milhões? 4 vezes mais. 4 vezes. Créditos que o governo vai receber. Sim. De pagamentos, de tributos, de créditos, parcelamentos de créditos principalmente, tributários e até não tributários. O governo dá uns lotes para essa empresa. Eu dou um lote de créditos para essa empresa receber. São os recebíveis Aí do o governo. contribuinte pagou, vai para... Quando o contribuinte pagou, em vez de ir para o Estado, como iria normalmente para a conta do Estado, você vai lá, paga o seu DARFzinho, o dinheiro vai para o Estado. Isto vai para uma conta vinculada que quem administra é a instituição financeira. O dinheiro é desviado do orçamento antes de ir para o orçamento. É desviado. A instituição financeira pega esse dinheiro, paga com esse dinheiro os juros e tudo dos debêntures, paga o investidor, separa um dinheiro que é para as operações dessa estatal não dependente, que como ela tem caráter privado, não tem limite de salário, né? Os salários não saem daqui. Devem ser bons salários. Bons salários e tudo mais, então tiram todas essas despesas, pagam os investidores e com o que sobra, ele repassa para o município. Então você perde o controle você não tem mais uma conta do Estado. Sobra, mas sobra um percentual. Ah, sim, porque é o que já sei. Né? Então você veja, você perde muito dinheiro que ingressaria no futuro, você perde. Por que os prefeitos e governadores se interessam em fazer isso, estão criando nos seus estados e municípios? Por que eles estão criando essas empresas? Porque na hora que emite essas debêntures e recolhe esses, vamos supor, 100 milhões, que nós estamos no capta, o Estado recebe, não 100 milhões, porque uma parte já fica para as despesas, mas vamos supor, 80 ou 90 milhões dá para o governador, para o prefeito que está fazendo isso. Como estados e municípios estão extremamente descapitalizados, eles querem fazer isso para pegar... É uma forma de antecipação de receita. Exatamente. Antecipa a receita. E o governador e o prefeito ficam doidos para fazer isso, porque ele pode... Até porque ele está pensando na eleição dele agora. Exatamente. Só que o que acontece? Os custos sobre isso são extremamente grandes. Exato. Lá na CPI de BH ficou muito claro, né? Ficaria muito mais barato você ir lá fora e pegar um empréstimo em dólar. Sabe? Com juros altos ainda fica mais barato do que isso. Além do que você perde o controle. Você vai descapitalizar as gestões seguintes. Ele pega agora para o futuro, para o prefeito e o governador futuro pagar. E o futuro governador e prefeito vai ter que fazer mais e mais e mais, vai virar uma pirâmide. Sabe aquele negócio de pirâmide? Você vai ter que ir aumentando e fazendo. Mas a gente está falando de 300%, né? E quem ganha quem recebe esse dinheiro? Que comprou o título? Quem é que compra esses títulos? Então, quem compra esses títulos são investidores privilegiados. Eles não são abertos assim de maneira geral para a população. No caso de BH, os juros desses títulos eram extremamente altos. Tinha deságio no título, uma série de coisas, o que tornava ele extremamente interessante de comprar. Então ele foi comprado pelo próprio banco BTG Pactual. Administrou e comprou tudo. Né? Um bom negócio. Foi um ótimo negócio. Agora, aqui em São Paulo, esses títulos têm sido um pouco mais bem divididos, vamos supor, inclusive. Vários fundos de pensão têm comprado
têm sido destinados. Então, tem banco, tem fundo de pensão, são vários adquirentes, mas não é colocado de forma aberta, é colocado com esforços restritos. Então, no momento pode ser um lote para esse, para aquele. Mas ele tende a quebrar, ou quebra o município, ou quebra o estado, ou dá calote. O problema é o calote não sempre que tem essas garantias do Estado. Tem garantia. Essa garantia dos créditos, Você quebra o estado. Você quebra o Estado. município. Acho que o exemplo da pirâmide é muito bom, né? Quer dizer, na verdade a pirâmide é isso, né? Você vai ter os investimentos ali, um vai comprando, o outro vai vendendo, mas chegou uma Depois eu hora, pago. algum tijolinho cai ali, despenca a pirâmide inteira. E a gente já viu casos desse, né? Exatamente. Famosos, No primeiro né? momento, para quem está começando a fazer, é tentador. É tentador. É tentador. É por isso que agora, lá no Senado, no Congresso, tem o projeto de lei parlamentar 459 de 2017. Esse projeto de lei parlamentar entrou em regime de urgência para aprovação. O que significa regime de urgência? Que não precisa passar por nenhuma comissão. Vai direto lá. Vai direto ao plenário. A gente tem procurado falar com os parlamentares e esclarecer os perigos que isso significa. Né? Só que tem sido muito difícil porque vários prefeitos, vários governadores Estão fazendo lobby. estão fazendo lobby para aprovação desse projeto, porque querem isso imediatamente. Só que a gente não pode pensar numa coisa do momento hoje, Não. agora. A gente tem que pensar o Brasil Sim. hoje, a médio e a longo prazo. Sim. E assim, eu nem vejo longo prazo, assim, vejo médio prazo. Isso já é alguma coisa extremamente preocupante, né? Para tirar da população, eles pensaram a PEC lá, a emenda constitucional 95 a longo prazo, dá 20 anos. Exatamente. 20 anos. Exatamente. Para tirar da saúde e educação, e da Exatamente. Previdência, pensaram 20 anos. Exato. E se é passar essa PLP, qual a consequência disso? Ela abrange para todo. Não dá limitação, porque assim, aí não precisa nem de lei municipal, só para entender as sequelas, né, de se passar isso daí. Porque eu acho que é importante a gente falar, inclusive, os servidores, É verdade. para conversar com seus deputados, para a gente ajudar a botar pressão, porque parece que é uma tarefa inglória aí da auditoria cidadã, né? Nós temos vários parceiros nessa luta, né? Convidamos o CIDCEP para nos ajudar aqui nessa Já estamos, nessa a partir de parceria agora, dessa luta aqui, né? aderindo à luta aí. E então a gente está nessa batalha, né? E é a seguinte, todas essas estatais que já estão existindo à margem da legislação vigente, de toda a legislação tributária, da lei de responsabilidade fiscal, tudo isso Irregular. hoje está irregular, né? Tanto é que já há vários estados aí impedindo o funcionamento dessas empresas nos seus respectivos estados. Sim. Este projeto de lei visa regularizar essa situação e remete a que cada estado e cada município faça a sua própria legislação de operação, né? Mas o que a gente vê é que existe, em todas essas que foram lançadas no Brasil todo, apesar de ser um esquema extremamente sofisticado, né? Quando a gente vai ler todo o esquema, ele é extremamente sofisticado, eles são idênticos em todos os estados e municípios, né? Se não são idênticos, são extremamente semelhantes, né? Em todos os estados e municípios. Significa que tem um grupo, né? Um grupo que vende essa assessoria, vende de maneira cara para estados e municípios implantarem e ter essa coerência de todos eles terem uma Isso está muito grande. Essa questão da securitização está no projeto de lei 621 da Previdência Municipal. Também fala ali, né? Tem dois incisos. Quer dizer, a gente não sabe qual é o projeto final, porque já mudaram tanto esse projeto, né? Mas na verdade, últimos, a gente tem lá a gente previsão. consultou lá na Câmara, eles têm apresentado, divulgado aí um outro substitutivo, tudo, mas não está, ainda na Câmara não é oficial. O que tem é aquele projeto de dezembro do ano passado, é o que tem. Esse tem uma previsão de securitização de crédito, Certo. sabe? E o que consta ali?
que nós somos sujeitos a se esse projeto passar dessa forma? Nós temos ali já a menção de uma previsão de securitização, inclusive uma securitização até para abastecer os cofres do IPREM, que vão estar, uma parte seria para abastecer os cofres do IPREM. Sim. Né? Mas você já usa nesse esquema, quer dizer, se São Paulo até agora não entrou na securitização, porque a SP está no papel por enquanto, só no papel não, né? Porque ela tem custo de funcionamento. Tem despesas. Tem despesa, mas ela não operou efetivamente. Mas ela já tem custo. Mas ela não operou efetivamente, está esperando certamente essa aprovação da lei federal para entrar em funcionamento. Então, já são as formas de você ir fechando o cerco, né? Você vai securitização. E aí não adianta, porque você tira daqui e vai faltar de lá. Então vamos pensar aqui em São Paulo. Então se esse PL 621 tivesse sido aprovado lá em março, se a gente não tivesse conseguido barrar ele pelo menos até agora, do jeito que ele está, pelo menos até esse momento, ele iria permitir a questão da securitização. Que já tem lei, já tem empresa de securitização, já tem. Eles provavelmente, fazendo a securitização, eles iam pegar, capitalizar dinheiro, dizer, nós estamos botando um pouco aqui na fundo de previdência de vocês, tudo legal, pessoal? Então nós estamos botando dinheiro aqui. Só que daqui 4 anos, 5 anos, o prefeito não se elegeu, ele deixou, ele dá um abraço, ele vai ser governador, desistiu da coisa, quer ser presidente, mas não vira governador. Aí ele cria isso daí, vai embora e deixa aqui. Essa conta a população da cidade de São Paulo vai ter que pagar. E o prefeito que tiver vai ter que pagar. E provavelmente ele vai vir cobrar dos servidores, dizendo assim, olha, infelizmente quebrou o município com tanto gasto que nós vamos ter aqui, que a parte da nossa receita nós vamos ter que pagar de volta, porque os caras vão dizer, emprestaram dinheiro pra gente, aos juros muito altos, nós temos que pagar de volta. E aí vai sobrar para o servidor, vamos aumentar a alíquota da Previdência, vamos os mecanismos. Ficou fácil de entender. Os servidores aposentados pelo IPREM estão quebrando o município de São Paulo. Exatamente. Sempre sobra conta para o servidor. E o gasto total, isso é importante lembrar, aliás, para esse ano é de 36, não é nem 38. 36. Previsão de 36 de gasto com os servidores públicos, incluindo o gasto que paga a aposentadoria. Né? Assim, então, e aí eles estão querendo fazer vários caminhos. Acho que entendendo essa questão da securitização, eu queria também fazer uma pergunta, porque assim, acho que na Previdência, de uma forma geral, acho que era legal falar um pouquinho da questão da reforma trabalhista, né? Porque que ela afeta na Previdência Nacional também, porque assim, a gente aqui vai fazer um combate do PL 621, mas também nós vamos fazer combate contra qualquer tentativa de ataque de direitos nacionalmente. A gente, apesar de não nos afetar diretamente a reforma trabalhista, nossa posição aqui é de luta junto com toda a classe trabalhadora. Né? Nós lutamos, infelizmente não conseguimos barrar essa reforma trabalhista, mas a gente sabe que ela já está afetando a Previdência, o INSS de uma forma geral, a Previdência Geral, né? E aí mais motivos para eles atacarem a Previdência também própria que é dos servidores públicos. Se pudesse falar um pouquinho disso. Tudo que precariza o trabalho, né? A gente está vendo que essa precarização do trabalho acaba levando a salários menores. Né? Além de perder os direitos, o fato de você também perder formas de luta, né? Também caminhos para discutir as suas questões, faz com que seus salários acabem sendo menores. Significa menos contribuição. Você quebra os cofres também na Previdência. Menos emprego formal também, menos carteira assinada, menos contribuição para a Previdência. Menos carteira assinada, agora carteira verde e amarela. Pois é. Vai escolher se tem direito, se não tem direito. Mas, Carmen, você aqui é do núcleo da dívida cidadã de São Paulo. Exato. Né? Conta um pouco pra gente, né, dessa luta, né, que é todo um movimento para ter uma auditoria da dívida, né? Então conta um pouco dessa luta de vocês, né?
que a gente conheceu um pouco também na época que teve aqui a discussão da dívida do município, né? Exato. Foi no governo Lula, no governo Dilma, e até o governo Haddad entrou no acordo da dívida, né? A gente teve bastante essa discussão aqui também. Conta um pouco pra gente, porque a luta aí é nacional, né? É uma luta nacional. Pois é, então, você veja, eu falei logo há um pouquinho atrás, tempinho atrás, que do orçamento federal, ano após ano, praticamente metade do orçamento federal já é destinado para esse sistema da dívida. E que dívida é essa, né? Você veja, a dívida interna hoje do país está em 5 trilhões e mais de 400 bilhões, 5,4 trilhões. Quantos PIB dá? Uma coisa absurda, né? Que é uma dívida enorme, mas a principal pergunta é o seguinte, veja só. Se nós devemos 5 trilhões, ponto 4, aonde foi usado esse dinheiro? Esse dinheiro entrou e foi usado para quê? Né? Então, o nome dívida, o brasileiro é um povo honesto, ele acha que ele deve, ele tem que pagar. Isso. Né? Então, o nome dívida, assim, se você deve, você tem que pagar. Se você não pagar, você é caloteiro, você tem que pagar. Só que essa dívida que a gente tem, que é chamada dívida, que eu coloco entre aspas, ela não é essa dívida que a gente concebe de você receber um dinheiro para usar em alguma coisa e depois ir pagando. A grande maioria dessa dívida, se não quase tudo dessa dívida que nós temos hoje, é uma dívida que é decorrente de juros sobre juros, sobre juros, sobre juros e de mecanismos financeiros que fazem a dívida simplesmente criar. Uma das coisas da dívida é remuneração de sobra de caixa de banco. Diariamente o Banco Central vai lá, pega a sobra de caixa de banco e remunera. Emite títulos da dívida pública e remunera. Diz que ele retira o dinheiro do mercado para não ter inflação. Ora, não tem inflação no momento de total estagnação econômica, né? Quanto mais dinheiro no mercado, melhor seria. E o que os bancos teriam que fazer se tivesse mais dinheiro? Emprestar com juros mais baixos. Né? Já movimentaria a economia, mas não. Eles fazem aquelas operações compromissadas que já ultrapassam desse dinheiro. 1 trilhão é só de dívida de operação compromissada por banco de secar o dinheiro. Veja que absurdo. Mais de 1 trilhão. Tem operações de câmbio que já foram ditas que são operações totalmente que não seriam possíveis do Banco Central fazer, né? Pagamos aqui juros altíssimos para essa dívida, que também não faz nenhum sentido pagar juros tão altos assim. Então, tudo isso é um sistema da dívida. Né? Então, o que a gente pede na Auditoria Cidadã é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Todos nós somos pessoas que estamos lá com um trabalho voluntário, né? Fazemos um trabalho voluntário e o que a gente pede é que seja auditada essa dívida. Existe uma previsão constitucional para a gente auditar essa dívida. É feito no Equador isso. Não é o calote. Auditar é você querer saber exatamente o que é que você está pagando. Vamos pagar, sim, mas o que eu estou pagando e por que eu estou pagando isso? Então, seria uma auditoria cidadã da dívida com participação popular. Essa seria a nossa luta, a nossa bandeira. E principalmente para a gente conseguir controlar os mecanismos que fabricam as dívidas. O governo eleito agora não está dizendo que quer vender todas as estatais para pagamento de dívida. Primeiro que todas as principais, a gente fez um cálculo, não chega a 500 bilhões de reais. Mas vamos supor que ele vendesse todas as estatais, todas, a gente não ficasse com mais nenhuma. E que conseguisse zerar a dívida. Ele não conseguirá, mas vamos imaginar que isso seja possível. No mundo ideal, que a gente venda tudo e pague todas as dívidas para não precisar ter mais juros e nada, não pagar mais nada. No dia seguinte a gente tem dívida de novo. No dia seguinte a gente está com dívida, se a gente não brecar esses mecanismos, e dos quais a securitização é o próximo. Mais um mecanismo. É mais um.
mais um mecanismo. Que vai mais ou menos na mesma lógica. Que vai mais ou menos na mesma lógica. Não traz uma vantagem financeira, não é que emprestou um dinheiro para construir um hospital, emprestou um dinheiro para fazer uma estrada, nada disso. É um mecanismo que não traz vantagem. Né? Mecanismos contábeis, quase, né? Que podem trazer vantagem para outros, mas não para a população de maneira geral. Sim. Tá? Só para complementar, no caso da Previdência, quem vai ficar lá na Previ, né? Os federais que também vão ficar na parte que já são aposentados, que vão ter que ser subsidiados, eventualmente tem que lançar títulos para pagamento desses antigos, né? Mais geração de dívida também. Sim. Quer dizer, aí é que as dívidas vão gerando, vão criando. E a gente precisava era ter um movimento, né, que barrasse a geração dessas dívidas inescrupulosas. Eu queria, acho que era até interessante, eu gosto de, porque eu tenho acompanhado alguns debates, entrevistas sobre a questão da dívida ativa e da auditoria cidadã, inclusive de vários membros de vocês que têm feito esse debate e esclarecendo para a população, vídeos, tudo. E eu gosto de comparar para as pessoas entenderem como se fosse que é a situação real hoje do Brasil, que tem juros estratosféricos, que os bancos aplicam. Eu acho que precisa dar nome, também a gente fala sistema financeiro. O sistema financeiro principal são os grandes bancos, que pode estar a crise que for, eles estão bilionários, ficando, né, o Itaú 25 bilhões no ano, mais 25 bilhões no outro ano, né? Estou pegando Itaú, Santander, então esses bancos, estou falando dos privados, né, que enriquecem, então os seus donos estão ficando bilionários, mesmo com toda a crise que tiver e estagnação. Porque eu gosto de comparar com isso. Então, se o cidadão, ele vai lá, ele está desesperado, está desempregado, e aí ele vai lá e só tem o carro dele, ele virou Uber. E aí ele tem uma dívida lá, ele precisava de R$1.000 para pagar, ele foi lá e pegou emprestado. Aí não consegue pagar, porque tem que pagar as outras contas. Daqui a algum tempo, ele está com R$10.000. E aí o banco vai cobrar dele e falar assim, olha, eu vou fazer uma negociação com você. Eu vou cobrar só 4. E você refaz a dívida, eu pago, eu vou cobrar só 4. Quer dizer, até para negociar, eu gosto de comparar isso, porque eles fazem esse lucro, eles ganham juros sobre juros sobre juros, já na primeira dívida, vai quebrando, e assim, toda a sensação que eu tenho é que já esse modelo, que já vem de muitos anos agora, quando teve a crise que começa no final de 2014 para 2015, eles ficam desesperados, por isso começa a ter todo o ataque que teve a classe trabalhadora, e para botar o Temer lá, para fazer um projetão aí de ataque aos trabalhadores, com a reforma trabalhista, para reduzir emprego, para salvar esse sistema financeiro, para salvar esses bancos. Não é para salvar, eles não estão em risco nenhum, é para eles ganharem mais dinheiro, porque se continuasse gastando com previdência, com saúde, com educação, aumentando, né, um gasto que é pouco, para o gasto, se gastava 45 com a dívida, né, gastava 4,5 com saúde, 4 com educação, ou meio contrário, que é, né, 1/10 do que gasta, né, é uma coisa tão absurda. Então, eles desesperados falam assim, como é que a gente faz? Vamos cortar a emenda constitucional 95, vamos congelar para sobrar dinheiro para pagar. Eu falo os bancos, eu não gosto de falar, mas o sistema financeiro é muito mais que isso, a gente sabe, mas para dar nome. Então, o que nós vamos fazer mais? Faz a reforma trabalhista também, porque aí você reduz o que você tem que pagar de previdência também. A reforma tributária que está correndo agora no Congresso, nesse apagar das luzes aí de final de ano, estão lá discutindo a reforma tributária, tentando aprovar. Essa reforma tributária também é um outro corte nas receitas, seria um outro corte nas receitas da Previdência. Porque, como eu falei, a receita da Previdência são as contribuições que a Constituição criou para subsidiar, a contribuição social para financiamento social, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Eles estão querendo juntar tudo numa coisa só. A partir do momento que junte tudo numa coisa só, ele não tem obrigação. Você não tem mais a fonte de financiamento, ou seja, a nossa Constituição Federal promulgada em 88 tinha uma estrutura.
o legislador previu como financiar a Seguridade Social, Sim. a saúde, a educação, a assistência social. E se você vai bombardeando tudo isso, ela realmente para de poder existir, né? Então são questões realmente sérias. Aí outra coisa que você falou, a negociação dos bancos, né? Quando o banco chama para negociar, normalmente o sujeito já pagou no mínimo 2 vezes o principal. Né? Aí vamos negociar para você pagar o restante. Isso aconteceu no município de São Paulo, no estado e tudo mais. O que aconteceu? Quando houve a negociação, né? Por exemplo, aquela negociação dos estados que foi feita, PITA FHC? Uma postergação recente da dívida, só uma postergação da dívida. Essa última em 2013? Exato. E a do estado de São Paulo, do município de São Paulo, nós já tínhamos pago 2 vezes a dívida do município de São Paulo. E uma dívida, essa dívida que o paulistano paga, é uma dívida extremamente questionável. Aliás, é uma dívida que nem é questionável. Nós tivemos 3 CPIs para apurar essa dívida. É uma dívida de títulos municipais que foram na época do Maluf e do PITA, que foram lançados totalmente de maneira ilegal, né? Inclusive o PITA foi condenado e preso por causa desses lançamentos ilegais de títulos de dívida. Num dia também de apagar de luzes lá do Senado, aprovaram pegar essa dívida totalmente fraudulenta, que não é do povo paulistano, mas de negociatas de PITA Maluf, pegaram essa dívida e disseram, olha, vamos renegociar essa dívida. Agora São Paulo vai dever para nós, União, essa dívida, e nós passamos a dever para a União. A União comprou essa nossa dívida. E o município de São Paulo pagou para a União os juros mais altos do planeta. Era uma coisa assim, IGPDI mais 9%. Nossa. É uma coisa assim, a gente comparado com qualquer outro. Qual outro negócio dá uma lucratividade dessa? E você imagina o governo federal sendo agiota do município. Sim. Né? Agiota. Agiota do município. Então, quando se Se negociou não a pagar, a gente dívida, quebra as pernas. quando foi negociada a dívida do município, nós já tínhamos pago 2 vezes. E continuamos pagando. Não é uma dívida que sequer, nem jamais devia ter sido cobrada pelo município. Né? E por que se cobra isso? Por que o governo federal faz questão dessa dívida? Faz questão dessa dívida porque ela tem endereço certo. O que pagamos aqui do governo federal já vai direto para o pagamento da dívida federal. Então esse é o sistema da dívida. E eles querem privatizar. E o Paulo Guedes, que vai trazer o modelo quebrado do Chile para o Brasil para a Previdência, ele quer também privatizar tudo, né? Como se fosse esse caso desse que eu falei, que o cidadão que pegou emprestado 1.000 está devendo 10, conseguiu renegociar para 5, já pagou 2, 3, né? E ele agora tem que vender o Uber dele, porque para pagar a dívida, senão ele não consegue. Enquanto tiver essa emenda constitucional 95 em vigor, eu não vejo muita solução para o país, porque você congelar as despesas sociais, né? Quer dizer, a população vai aumentando, as necessidades vão crescendo e você não tem fonte de custeio, né? Então tudo, na verdade, eu acho que decorre também desse ponto central, que é muito importante, que foi, infelizmente, uma grande afronta ao país, eu acho, que é a emenda constitucional 95. É lógico que eles dizem, nós não podemos permitir a gastança. Claro que ninguém quer fazer gastança, mas com a questão da dívida... Gastança com a dívida não tem problema. Não tem problema, então você precisa ver, né? Quer dizer, se saúde e educação é gastança, né? Qual é e a dívida, né? Essa dívida que é feita e contraída para chegar num patamar desse de 5 trilhões e 400, essa dívida interna, é assim um absurdo, né? Na verdade a gente fica completamente refém desse sistema, né? Quer dizer, o
dinheiro não está dando, então você faz a emenda constitucional para poder congelar os gastos. O Sérgio falou, retira direito trabalhista, diminui encargos das empresas, faz a reforma da Previdência, né? E aí vai, né? Quer dizer, e a gente volta no começo da conversa, né? Tudo é feito, na verdade, para atacar direitos dos trabalhadores, né? Você destacou muito bem isso, né? Quem é que vai pagar a conta? Ao final disso tudo, quem é que vai pagar a conta? E o que a gente está vendo bem isso, né, Guilherme? Desde o impeachment, as duas grandes medidas, emenda constitucional 95, reforma trabalhista. Né? Quer dizer, o negócio e a tentativa de reforma da Previdência. E a tentativa da reforma da Previdência, que a gente conseguiu segurar com greve, mobilizações, tomamos bomba lá em Brasília, mas agora eles tentam retomar, né? Lógico, agora, infelizmente, com um governo eleito, né? Eleito do jeito que foi, né? Com base nas fake news, com base na prisão do Lula, bom, a situação que está colocada, né? Então, acho que o que resta para nós, né, é o que a gente sempre fez, né? É lutar, né? O que resta para a gente é sempre continuar no movimento, né? Então, eu acho que a gente poderia ir partindo, né, para as considerações finais, porque acho que foi bacana o papo aqui com a Carmen, né? Ajuda muito, porque o pessoal pergunta, né, o que é essa securitização, o que é a dívida, e aí ajuda a gente. Ontem papeava um pouco aqui, né, por onde que a gente vai ter que combater isso, né? Porque de fato é isso, né? Os direitos é um negócio muito concreto e o patronato sabe disso. Essa questão da dívida é um negócio tão complexo que os comentários aqui das pessoas nos dizem respeito diretamente aqui ao nosso bate-papo, né? O pessoal fica falando, escuta, mas e o reajuste salarial? E o 621 vai votar, não vai votar? Porque parece que é um negócio distante, né? Parece que é um negócio distante, mas ao mesmo tempo é um negócio que está comendo o nosso pé aqui, né? Que se a gente não fizer esse combate, não fizer parar essa sangria, na verdade ali na frente nós vamos, como você falou, vai explodir o país, né? E aí explode todo mundo junto. Então, Carmen, a gente queria agradecer, mas gostaria então que você fizesse aí suas considerações para a gente poder, outras vezes também poder contar com você aí, né? Eu agradeço mais uma vez esse convite, essa oportunidade, essa troca de conversa foi muito proveitosa também para mim. E agora você dizendo dos comentários, né, eu acho que esse olhar sobre o todo nos ajuda na luta. Porque não adianta querer pedir só aumento de salário, porque para você pedir aumento de salário, a sua fonte pagadora precisa ter dinheiro para te pagar. Exato. Então, por que a fonte pagadora não está tendo dinheiro para te pagar? Porque esse dinheiro está sendo desviado. Desviado para onde? Isso. Né? Então, a gente precisa ver essas questões da dívida pública. É o que mais desvia recursos. É o maior ralo por onde escorre o nosso dinheiro. Então, às vezes, a gente não consegue uma negociação salarial porque o nosso dinheiro está escorrendo pelo ralo da dívida pública. Né? E também aí, nesse mesmo contexto, né, da emenda constitucional 95 e a Previdência, né, elas estão totalmente linkadas. Então a gente precisa realmente abrir um pouco esse olhar para que a luta possa ser feita de maneira mais abrangente, né, para a gente poder saber realmente o que está acontecendo. Né? A gente precisa se situar para poder dirigir as nossas lutas e reivindicações. Ok. Bom, obrigado, Carmen. Lógico, passar as considerações finais para o presidente do SINDICEP e acho que até dizer, né, quais os próximos passos nossos aí, né? Eu quero começar agradecendo a Carmen e parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito na questão da auditoria cidadã. Acho que a gente precisa divulgar bastante, pegar os links de vocês, divulgar no nosso site, colocar no nosso boletim, porque o funcionalismo municipal, e assim como o funcionalismo como um todo também, e a população principalmente, acaba não sabendo com o que é feito com o dinheiro, que seria justamente para manter o Estado garantindo direitos para a população. E o meio de garantir através do serviço público proporcionado por servidores públicos com carreira, com concurso, que deveriam ser devidamente valorizados, e a gente vê o nosso dinheiro saindo aí pelo ralo, né? E não é um qualquer ralo, ele está indo direto para alimentar cada vez mais o sistema financeiro. Hoje em dia ninguém quer
fabricar um parafuso, quer ganhar dinheiro lá. Eu acho que isso é uma bolha, mais cedo ou mais tarde o capitalismo já está começando, vai implodir, né? Ou não sei se bolha implode ou explode nesse caso, mas assim, de qualquer maneira é uma bolha, porque se você não produz mais riqueza, não tem nada, é gente ganhando dinheiro com a desgraça dos outros, uma hora não tem mais de onde arrancar, né? Então assim, a gente está vendo isso, e acho que é muito importante, então a gente vai ter que acirrar a nossa luta agora até o final do ano. No dia 5 agora de dezembro, às 14 horas, nós vamos estar na frente da Câmara e nós estamos chamando esse dia para um dia de paralisação, um dia de continuidade da greve que a gente suspendeu no dia 27 de março. Então, no dia 5, um dia de paralisação, parar o serviço, parar a cidade de São Paulo, para a gente ir para a Câmara às 14 horas para fazer o enfrentamento. Esse PL 621, né, que eles, além de querer meter a mão no salário da gente, aumentar a alíquota, tudo, dizendo que o Caio Miranda botou a culpa até na gente, dizendo que a gente é responsável pela queda da ponte. O viaduto. Pela queda do viaduto lá, que não tem manutenção, né? Não, é cinismo desse pessoal. Então, a gente está com um projeto lá na Câmara que, além de tentar tirar dinheiro da gente, é um projeto que tenta tirar o dinheiro e com o destino certo. Nessa questão das capitalizações, nessa questão, seja na previdência complementar, seja na segregação de massas, seja agora na securitização, que a gente já está aprendendo também, né, que é para dar mais um modelo assim, é tudo isso para alimentar o sistema financeiro, e aí vamos dar nome. Banco, só o Santander e o Itaú devem para a cidade de São Paulo 6 bilhões e meio. Né? E assim, e também lá teve um debate lá na Câmara, teve uma CPI e tudo, nós recuperamos de 100 bilhões 1 bilhão, mas não mexeram com os bancos, entendeu? Então sempre somos protegidos, esse projeto nosso tem endereço certo, é para tirar dinheiro do servidor, tirar dinheiro da população e dar para alimentar os banqueiros e o sistema financeiro. Então dia 5 de dezembro, 14 horas, em frente à Câmara Municipal, dia de paralisação, toda a Prefeitura de São Paulo. Isso aí, pessoal. A gente agradece aí, né, a Carmen, agradece o Sérgio que veio aqui nesse bate-papo com a gente e todo mundo aí que ficou assistindo, né? Daqui a pouco a gente coloca no ar, o pessoal que não conseguiu assistir vai poder assistir também. Mas é isso aí, o recado está dado, 5 de dezembro, 14 horas, lá na Câmara Municipal. Retira o 621 já. Tchau, pessoal. Valeu.